Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Agora sim. Bora lá, meus amados. Vocês têm alguma pergunta, na verdade, a respeito da última aula, o conteúdo, né? Mesmo aqueles que não vieram presencialmente, mas assistiram a aula, que aí a gente já começa essa aula, de repente, tentando aí já responder alguma pergunta, alguma dúvida. Se vocês têm algum comentário, a gente dá continuidade, não tem problema. Fiquem à vontade. Não? Tranquilo? Meio assim com medo, né? Não tem problema, se fizer pergunta não vai influenciar na nota final. Tá certo. Então vamos lá. A gente vai dar continuidade falando agora, né, sobre a Bíblia, sobre a questão dos manuscritos, da confiabilidade, né, que nós falamos, né? Será que esse livro foi escrito por muitas pessoas, né? Será que a Bíblia é confiável mesmo? Será que não foi acrescentado, né, desses 2000 anos, por exemplo, né, do Novo Testamento, o fechamento que a gente fala do cânon? Eu acho que eu não falei para vocês da expressão cânon, né, que aparece na própria Bíblia, e ela é uma palavra grega que ela é traduzida por regra ou régua, né? Então o cânon foi chamado assim porque foi o processo que a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, passaram para serem avaliados se iriam ser considerados escritos sagrados ou não. E aí tiveram alguns critérios, como por exemplo, quem escreveu? Foi uma pessoa que teve contato com Jesus? Os apóstolos, por exemplo? Foi um profeta? Eram pessoas que tiveram, né, uma vida de fato diante de Deus, pessoas que tinham um caráter, né, cristão ou um caráter do povo de Deus ali? Então, se sim, é um dos critérios. O que ele escreveu contradiz alguma outra parte das Escrituras? Não, então é outro critério a favor, né? E assim por diante. Então, os ensinos, a pessoa, né? Isso tudo foi levado em conta. Isso foi ao longo do tempo sendo trabalhado. Não foi uma pessoa, duas pessoas do dia para a noite que decidiram isso, né? Então, minuciosamente, tudo foi estudado ao longo do tempo. Grupos de líderes, por exemplo, da igreja, nos primeiros séculos, se reuniam, inclusive, para considerar se aquele manuscrito, se aquele livro, ele de fato deveria ser considerado um escrito inspirado ou não. Tiveram muitos outros escritos, né? A gente vai estudar isso em outra matéria, que é a história da igreja. Então, na história da igreja, por exemplo, nós vamos ver o período que a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, lá pelo século XVI, introduzem alguns livros, né, na Bíblia. Tanto é que a Bíblia Católica, ela difere da nossa, né, que é chamada Bíblia Protestante. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham alguns ensinamentos que foram questionados, porque a Bíblia não ensinava aquilo, e eles não tinham como confirmar aquilo, então pegaram livros aí, né, na história, para estar dando base e apoio para aquilo que eles ensinavam, mas a Bíblia não ensinava. Então a gente percebe que tiveram outros escritores, outros escritos, mas que eles não são considerados. Por exemplo, na Bíblia Católica tem lá livro, né, de Macabeus 1, Macabeus 2, Macabeus 3, Macabeus 4. São 4 livros lá e são relatos históricos. Foi num período de 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o último livro, né, que nós temos, o Malaquias, até o Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, houve um espaço de 400 anos que ninguém escreveu nada, que Deus não se revelou através de escritos. Só que nesse período teve 400 anos de história. A história não parou, né? Não é porque não houve escritores, não é porque Deus não comunicou a sua palavra a profetas, enfim.
que não houve história, não é que o tempo parou e voltou depois lá em Mateus. Então, nesse tempo, houve relatos históricos, inclusive esses livros de Macabeus que relataram esse período, né? Judas Macabeu foi um judeu que ele foi um revolucionário, ele se revoltou contra o domínio de Roma, né? Que estava subjugando Israel. Então, esse período histórico, ele é relatado nesses livros, mas eles não são considerados inspirados, tá certo? Não entraram. Só um exemplo, né? Dentre outros, só para a gente entender que houve um critério, houve um cuidado muito grande, né, daqueles que eram considerados pais da igreja, os líderes da igreja. Isso eu estou falando do Novo Testamento, tá? Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele já era, né, reconhecido também por diversos critérios semelhantes também. Quem escreveu, de fato aquilo tinha contradição de ensino, se não tinha, então os critérios bem semelhantes mesmo. A Bíblia ela é confiável, não há erros, né, nos seus ensinos, não há contradições nos seus ensinos. E é interessante, amados, o cuidado que o judeu tinha, por exemplo, em os copistas, que a Bíblia chama agora os escribas, né? Já ouviram lá, os escribas e fariseus. Jesus no Novo Testamento não vem inclusive criticando, né, os escribas e fariseus. Esses escribas eram chamados de copistas. Qual que era a função desses caras? O que eles faziam na vida? Eles só tinham esse ofício. Qual que era o trabalho desses caras? Era fazer cópia de manuscrito. A gente vai ver aqui como eles eram escritos, né? Os materiais, inclusive. Então, eram materiais assim, de folha o biblos, a palavra biblos, vem de uma planta que tem esse nome, biblos. Então, dessa planta, né, da folha, fazia-se o papel, que é hoje que se faz. O papel se faz de árvore, né? Então, ainda se usa esses materiais para fazer, por exemplo, folha que a gente usa para livros, enfim. Então, eles eram escritos com esses materiais, né? A folha de um pântano lá, chamado biblos. E aí o que acontece? Esses materiais, eles eram perecíveis, não ia durar 3, 4, 5, 6 séculos. Uma folha não dura isso. Passaram a escrever em peles de animais, como boi, por exemplo, né? De outros animais, só que também se deterioravam, né? São materiais perecíveis. Então, ao longo do tempo, eles iam se deteriorando. Então, era necessário fazer cópias. E essas cópias, essas pessoas eram específicas, né, que faziam isso. Não era qualquer um que fazia. E era feito num rigor tão grande. Era contado, por exemplo, assim, o livro de Isaías, o rolo de Isaías, que chamava, né? Que era um pergaminho, então era o rolo. Quantas palavras tem? Vou dar aqui uma suposição, não é que é isso não, tá? tem, sei lá, 2.578 palavras. Tem aqui. O cara fez a cópia, contava-se as palavras. Aqui tem 2.578 palavras. Contaram aqui nessa cópia 2.575 palavras. Opa, errou na cópia. Põe fogo nisso. Destrói isso aqui. Não é que iam procurar o erro para corrigir. Vocês entendem a preocupação que se tinha? Então, não era um negócio displicente, né? Oi? De manter a informação correta. Era um livro sagrado, né? Aquilo não era um livro qualquer. Não era um livro que eles estavam reproduzindo, não. Eles consideravam as palavras de Deus. Então, a preocupação, a reverência era muito grande. Para vocês terem uma ideia, estava lá o escriba, né? O cara era consagrado para isso. A vida dele era essa. Ele santificava a vida dele para estar fazendo as cópias do livro sagrado, né? Ou dos livros sagrados que eles consideravam. E aí o cara estava escrevendo lá. Quando chegava a palavra do nome Deus, né? Yahvé, e Yeshua, né, que a gente traduz hoje, mas na verdade o nome é Yehuá, né? Então, quando chegava a palavra Deus, ele deixava a pena lá, tá certo? Ia lá, tirava toda a roupa, se banhava, né, que era um ritual de purificação, vestia outras roupas limpas, e ele também limpo, e escrevia o nome Deus. Se daqui 2, 3 palavras o nome de Deus aparecesse de novo, ele fazia o mesmo ritual. Só para vocês entenderem a reverência, a preocupação, a valorização, o cuidado muito grande desses copistas. Eles começaram a fazer isso ao longo dos séculos, se especializaram tanto, né, que se tornaram mestres da lei.
É por isso que, né, tem lá os escribas, os ensinadores. Eles se tornaram então tão conhecedores das Escrituras que passaram então a ser os ensinadores, no caso do judaísmo ou ali do período do Antigo Testamento. Então, só para a gente entender mais ou menos esse processo, né, os materiais já falei alguns aqui, mas vou mostrar para vocês, mas para que a gente entenda que não era uma coisa displicente, havia e ainda há uma reverência muito grande, amados. Nós nós cristãos, inclusive ocidentais, que temos assim a Bíblia como a gente dá para os meninos escrever, rasgar, joga de lado, não é? Mas a Bíblia Sagrada é algo muito precioso para os judeus. Para os primeiros cristãos, então, nem se fala. Para os irmãos que vivem em países que a Bíblia ainda é proibido, né? A gente teve isso muito acentuado depois da Segunda Guerra Mundial em países socialistas, comunistas, né? China, Polônia, Rússia, enfim, as chamadas cortinas de ferro, que eram proibido entrar a Bíblia no país. Quando um grupo de irmãos tinha um exemplar da Bíblia, vocês não têm a noção da alegria que eles tinham. Um exemplar. Toda uma igreja, às vezes, só tinha um exemplar da Bíblia. Então, eles entendiam o valor, né, da Bíblia, da Sagrada Escritura. É por isso que eu não entendo hoje, André, não consigo compreender como que um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, aquele que se diz seguidor de Cristo, não aprecia a Bíblia Sagrada, não reflete, não medita, não tem ela como bússola da sua vida. Não lê diariamente, não pensa diariamente, não consulta a Bíblia diariamente. Eu não consigo compreender como que cristãos contemporâneos, né, modernos, eles desprezam a Bíblia Sagrada. Eu não consigo entender isso, porque nunca foi assim em toda a história do cristianismo, amados. Isso é um fenômeno moderno, tá certo? Esse desprezo pela Bíblia é um fenômeno moderno, né? E aí a gente vê as consequências disso, inclusive, né? Eu falei esses dias aí, postei alguma coisinha na rede social, que os cristãos no Brasil acreditam em tudo, menos na Bíblia, né? Então, vamos lá. Confiabilidade dos manuscritos. Espaço de tempo em anos entre o original e as primeiras cópias remanescentes. O que eu vou avaliar aqui com vocês? Porque assim, as pessoas questionam a Bíblia, né? Você vai numa universidade, os eruditos aí, os caras falam, a Bíblia não é um livro... foi escrito por homens. Então, né, esse negócio não é para se dar crédito. Cadê os originais? Não existe mais. Depois de 2000 anos, irmãos, como que você vai querer... Cadê o que Paulo escreveu? Cadê o que João escreveu? Cadê o que Isaías escreveu? Claro que não existe mais, porque os materiais... Não existe a gente chama de autógrafo, ou seja, que o cara escreveu. Eu chamo de cara, mas vocês entendem que é o santo homem de Deus lá, né? Não tem problema isso aí não, né, irmão? Tá tudo certo? O profeta, o varão, é que a gente tem que usar essas palavras para falar, aí sim, André, como você chama assim o João de um cara? Oxe, é o apóstolo. Então a gente às vezes tem esse negócio, mas eu acho que vocês já vão me entendendo aí, né? Não é falta de respeito não, tá? É que é o nosso irmão e tá tudo de boa, né? Aí a gente sabe que não tem mais, não existe mais. Mas não é por isso que não tem, como eu disse, essas cópias fiéis. A gente vai ver, inclusive, isso. Agora, a gente entende que a gente chama de desonestidade intelectual. Porque quem investiga a Bíblia, vai estudar ela mesma, vai ver, inclusive, que ela tem infinitamente muito mais registro arqueológico e histórico do que qualquer outro documento que exista na humanidade, irmãos. Vocês têm noção que é isso? Ou seja, ninguém questiona assim, os ensinos de Platão, por exemplo, Sócrates, Aristóteles, Dionísio, Heráclito, né? César, Plínio, Heródoto, e esses escritos que são reconhecidos mundialmente lá pelos estudiosos e acadêmicos e tudo mais. Não, isso aqui tá, a gente reconhece esse personagem que ele ensinou. Mas você vai ver, muitas vezes não tem nem escrito deles mais. Tem a gente chama de tradição oral, né? Ou seja, isso é passado oralmente e as pessoas escrevem, registram, mas você não tem o registro do cara e nem cópias. E tem mais um critério ainda, um negócio bem interessante mesmo, que é o seguinte, para a gente saber se houve, né, essa proximidade entre o que o cara escreveu e a primeira cópia, isso vai fazer muita diferença. Então, de repente, eu escrevo alguma coisa hoje, daqui 500 anos alguém vai fazer uma cópia, a chance disso se perder é muito grande.
de ter só fragmentos ou se perder muita coisa e a pessoa só conseguir copiar a parte disso, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, Homero, né, escreveu também algumas coisas. Do que ele escreveu, a primeira cópia que foi feita foi 500 anos depois. Imagina só, mas consideram que os escritos de Homero tá tudo certinho lá, são confiáveis e tudo mais. Você pega esse outro cidadão aqui chamado de Demóstenes. O que ele escreveu, a primeira cópia foi escrita depois de 1400 anos. O tal do Heródoto, também outro escritor, mesma coisa, ele escreveu, fizeram a primeira cópia depois de 1400 anos. Platão, olha só, o filósofo, ele escreveu alguma coisinha, fizeram uma cópia depois de 1200 anos, a primeira cópia, né? Então, o que se perdeu aí, a gente não tem nem como avaliar. Tácito, 1000 anos depois. César, 1000 anos depois. Plínio, 760 anos depois. Todo esse pessoal aqui, eles são considerados como, aliás, o que se tem hoje, né, de registro, como sendo algo confiável, algo verídico. Só a Bíblia que não, mas a Bíblia, 25 anos depois, foram começando a fazer cópias. Olha a diferença, amados. Percebam? O que tem menos aqui, ó, de espaço, 500 anos. Olha a diferença da Bíblia. Né? Então, eu escrevi alguma coisa, aqui 25 anos alguém foi e fez a cópia e continuaram fazendo a cópia. Então, assim, a chance, e de fato, isso a gente vai ver, as descobertas arqueológicas. A gente não está falando de elaboração teológica, a gente está falando de comprovação científica, histórica, arqueológica. Então, evidências tem aos montes, amados, a respeito da Bíblia. Como eu disse, não há nenhum escrito da humanidade. Todos esses escritos aqui, ó, comparado com os escritos da Bíblia, não chega nem perto das evidências arqueológicas, registros históricos que se tem da Bíblia Sagrada. E quando você vai pegar e vai se descobrindo, e a gente pega as nossas Bíblias de hoje, essas aqui, que a gente tem em português inclusive, né? Essas aqui, hoje a gente pega os originais que a gente tem também. Originais eu digo a língua, né? Original a gente sabe que não tem lá o autógrafo, mas a gente tem a língua, tudo mais. Quando você vai comparar, de fato, não tem diferença. Não tem diferença. Aliás, sabe que tipo de diferença tem? Por exemplo, a gente sabe que o Antigo Testamento é a língua hebraica, é um negócio muito complicado, né? Uma língua muito difícil, que ela é consonantal. O que isso quer dizer? Que ela não tem vogais. Vocês imaginam, eu já falei isso para vocês? Em alguma aula? Não. Falei, né? Então, olha que língua complicada. Não tem vogal. Como que você pronuncia alguma coisa em vogal? É uma língua muito difícil. Mas, que diferença que se tem muitas vezes de uma cópia para outra cópia quando se acham, né? Porque muitas dessas cópias, elas ficaram assim, espalhadas em muitos lugares e a arqueologia foi descobrindo. E foram se comparando, né? Porque essa cópia foi escrita ou foi copiada em ano tal, essa aqui em ano tal. Essas questões de datação, isso é tranquilo também. A arqueologia faz isso. E eu não estou falando de arqueologia da área da teologia, irmão. Isso aqui é geral. É a história, é a ciência arqueológica que vai descobrindo, né? São relíquias arqueológicas mesmo. Então não são pessoas que estão procurando para provar a Bíblia. Não, são arqueólogos que estão procurando tudo quanto é evidência que tem aí. E eles, inclusive, vão achando muitas evidências que confirmam, inclusive, muitas histórias bíblicas e também vão achando esses manuscritos, né? A gente vai ver de um bem interessante e recente que foi na caverna de Qumran. Daqui a pouco a gente chega lá, se Deus quiser, se eu não enrolar muito aqui, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente pega Gênesis capítulo 10, versículo 4. Se alguém tiver uma Bíblia no celular aí que está escuro, né? Conseguir achar. Se não conseguir, eu busco aqui na memória. Ou se tiver aí a visão ultra, sei lá o que, 10 e 4, né? 10 e 4 de Gênesis. Vai falar, fulano filho de Todanim, por exemplo, tá? Só para vocês verem a diferença que tem. Acho que 10 e 4, né? Filho de Todanim. Os filhos de Javá, Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Isso, Dodanim, né? Isso. Com D de dado. Isso. D de dado, Dodanim. Aí acharam outra cópia, né? Que ao invés de estar Dodanim, estava Todanim. Não estava D, estava T. Na língua hebraica, os caracteres
na nossa equivalência D e T, são muito parecidos. Vocês já viram que são risquinhos, né? Muitos deles. Então, assim, é algo muito semelhante, muito semelhante. Aí a pergunta é, então tá vendo? Então tem cópia que está diferente da outra. Mas, irmão, olha o tipo, o nível de diferença. Ao invés de estar escrito Dodanim, estava Todanim, que isso não faz diferença para mim e nem para você, e nem para mim, aliás, né? Ia fazer aqui um trocadilho, mas não deu certo. Então, o Todanim ou Dodanim não faz diferença para você nem para mim. O que altera isso? Em nada. Vocês percebem o tipo, muitas vezes, de diferença que tem? Quer dizer, coisas assim, né, que não é levado em conta mesmo. Mas bora lá. A gente vê aqui, ó, manuscritos, esse chamado Mar Morto, que eu disse para vocês, em 1947, ou seja, bem recente agora, né? Vários manuscritos antigos em papiro, tá? Papiro, né? Esse material mesmo já é papel, né? O papel que nós conhecemos mesmo. Já não é mais em couro e tal. A evolução que foi se dando, né? A gente vai ver, inclusive, essa evolução da escrita depois. Então, esses manuscritos antigos em papiro foram encontrados numa caverna em Qumran, aqui na Jordânia, perto do Mar Morto, datado dos primeiros séculos. Então, dataram, né, esses fragmentos aqui dos primeiros séculos. Contém as mais antigas versões conhecidas da Bíblia. Os papiros foram escondidos provavelmente para protegê-los dos romanos durante a primeira revolta dos judeus em 66 depois de Cristo. Olha, isso aqui é bem interessante porque a história vem confirmando todos esses eventos históricos. E são historiadores que não são ligados ao cristianismo, amados. Isso é interessante, né? Não eram historiadores que estavam procurando e tentando contar a história para provar o cristianismo ou provar o que estava escrito na Bíblia. Não, historiadores, como eu disse. Eles estavam narrando a história, inclusive. Um dos historiadores mais confiáveis que nós temos é um homem chamado Flávio Joséfo, um judeu, mas não era cristão. Ele nunca se converteu ao cristianismo, ele nunca aceitou o evangelho, nunca reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Era um historiador, Flávio Joséfo, né? Ele é o mais confiável porque ele é o mais próximo lá dos eventos da Bíblia. E ele relata a respeito de Jesus, ele relata a respeito de muitas questões que a Bíblia narra. Mas é um historiador. E os outros historiadores, inclusive. Jesus é reconhecido pelos historiadores. O cara pode ser ateu, pode não acreditar em Deus, mas se ele é um historiador profissional e sério, ele vai narrar a história, né? Ele não vai contar a história segundo as suas preferências religiosas e tudo mais. Não, o papel do historiador é narrar a história, buscar os fatos, né, que sejam verídicos e narrar. Ponto final. Então, aqui foram achados, né, dessa época. Esses manuscritos, eles foram escondidos porque no ano 70, o imperador romano, né, enviou lá o general Tito para Jerusalém, para destruir Jerusalém lá, porque Jerusalém tinha se revoltado contra o império, aquela coisa toda e tudo mais. Isso aí tranquilo também, qualquer história vai relatar isso aí. E aí os judeus pegaram, né, porque para eles era muito precioso os escritos sagrados, esconderam dentro de um vaso e numa caverna lá. Isso foi encontrado em 1947, aqui bem próximo, ó. Escritos antigos. Esse trecho demonstra a crença hebraica num Deus todo-poderoso. Então, ó, escrita hebraica quadrada, que é essa quadrática que não tem as vogais, tá? Aqui é a caverna, ó, uma caverna, né? Esse buraquinho aqui é uma entrada. Aqui foram achados esses escritos aí. Aí pegaram esses escritos aí que eram de Isaías, tá? Grande parte lá do livro de Isaías, o que esses manuscritos continham. Aí pegaram as cópias que se tem espalhadas pelos museus do mundo. Então nós temos aí milhares de cópias em diversos museus espalhados em muitos países. Pegam-se, né, essas cópias e comparam com esse manuscrito, ou com esses manuscritos. Não há diferença nenhuma. Muito semelhante. Percebam, amados, como a Bíblia tem registro histórico e ela é confiável? Então, bora lá, só para a gente entender aqui, ó. Então, isso aqui era o pergaminho, né, de papel, eles eram escritos assim. É que a gente pega a Bíblia assim e pensa que ela sempre foi assim, né? Não, eram rolos grandes, negócio pesado, né, madeira mesmo aqui, ó. Quem é casado e já passou pelo sufoco da discussão e a esposa com essa arma na mão sabe o que é aquele rolo de macarrão? Só que, né, com duas pontas aqui, ó, e eles são abertos assim mesmo, né? Então você fecha ele, você abre ele, né? Ele vai... É tranquilo aqui, acho que vocês têm a noção disso aqui, né? Como que era, né? Então, ó, ele era enrolado aqui e aqui, então você abria,
Aliás, você fechava o rolo e você abria o rolo. Lembra de Lucas capítulo 4, se não me falha a memória, quando Jesus entra na sinagoga, é dado a ele o livro, aliás, o rolo de Isaías, né? É isso aqui que é dado para ele, ó. Um rolo semelhante a esse, e ele abre, inclusive naquela parte de Isaías 61, né, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e tal e tal. Mas era isso aqui, ó, dessa forma que eram escritos os livros antigos, tá? Do Antigo Testamento, os rolos, ó. Aqui já é o papel que era usado, preparado, né? Isso aqui, amados, para chegar nesse ponto aqui era um trabalho muito grande. Eles não tinham essa tecnologia que nós temos. Para uma pessoa ter um papel desse, para ter tinta, para ter lá todos os acessórios, instrumentos para escrever, não era qualquer um. Não era qualquer um que tinha na sua casa lá, como a gente tem hoje. Vocês trazem aí, falam: não, anota aí. Você tem uma caneta, você tem um papel, qualquer um tem isso aí, né? Mas eram pouquíssimas pessoas, primeiro, que sabiam ler e escrever, segundo, que não tinham esses materiais fáceis. Isso era muito caro, muito difícil e muito raro. Então não era usado para qualquer coisa, para qualquer escrito. Eram documentos importantes que eram escritos aí, e para esse processo aqui do papel chegar, né, nessa condição aqui, ó, e era isso aqui que era usado, tá, de uma maneira bem rústica mesmo, né? Os formatos aqui, ó, tá vendo? Dessa forma horizontal, né? E também da forma vertical, que abria assim, ó, né? Já viram em filmes antigos e tal, vem um mensageiro lá e ele abre aqui um documento, um anúncio, alguma coisa. Então era aqui, amados, dessa forma que eram feitos, ó. Era escrito com isso aqui, tá? Eu até tenho, acho que eu vou passar aqui na frente. Opa! Eu até tenho, ó, dessa época aqui, ó. Tô brincando, isso aqui eu achei na praia aí, mas era uma pena. Isso aqui era caneta, era dessa. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso, só para aparecer na filmagem lá, tá? Mas era isso aqui mesmo, né? E a tinta, eu não vou explicar todos, senão fica até um negócio meio técnico, maçante, chato. Mas só para a gente entender que a dificuldade, o grau de dificuldade que se tinha, tá certo? Para escrever, né? Só para a gente valorizar um pouquinho. E aí tinha esse tipo de rolo, né, horizontal, e esse aqui, tá? Bora lá, olha aqui, ó. Olha como era escrito aqui, tá vendo? Então isso aqui era uma página, isso aqui era outra página, aí você abria um pouquinho mais, tinha outra página, abria um pouquinho mais, tinha outra página, aí você ia manuseando aqui dessa forma, né? Torcendo um lado e torcendo o outro, então ia passando aqui, né? E eles iam, ó, tá vendo? Os cabos aqui, ó. Eles iam pegando aqui e manuseando, só que esse negócio era pesado, era grande. Então assim, o povo não andava com o Antigo Testamento, não era isso, você andava com um rolo, né? E aliás, você não saía carregando por aí, você tinha um lugar específico, lá na sinagoga, onde se lia, lugar específico. Você não era um monte de rolos que tinham, eram poucos, mas eles eram bem preservados, eles eram bem reproduzidos, como a gente já falou, né? Ó, só para a gente entender, inclusive, algumas passagens da Bíblia, né? Manuscrito com pergaminho com selo. Quando a Bíblia fala assim, o livro selado, o selo é isso aqui, ó. Ele era escrito, tá vendo? Aqui já não tem o material de a madeira, né? Aquele suporte, mas aqui ele é enrolado. E aqui tem um selo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é o selo, né? O selo era a marca da pessoa que estava endereçando isso aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver assim, o anel de selar do tal rei. Já ouviram? Já leram? O anel de selar. Tinha um anel, tá certo? Do rei, por exemplo, né? Já leu, Emerson? Já? Então, aqui no caso é tipo um carimbo, né? Mas aqui, ó, tem, no caso, uma insígnia, né? Um emblema, aquilo que representava, era daquela pessoa, tá? E geralmente os reis tinham um anel. Então, quando eles iam mandar um documento, eles colocavam o anel deles, por isso que é chamado anel de selar. Então, eles colocavam o anel deles, a marca aqui era da marca da pessoa, que era o selo, e só a quem era endereçado, ou a pessoa que recebia, que era autorizada a abrir. Se alguém violasse, isso aqui era quebrado, é um selo de cera. Né? A cera era aquecida, então ele colocava lá, ficava a marca e depois ela secava, ela endurecia. Então se você fosse tentar romper, ela quebrava mesmo, se fosse tentar abrir. As cartas hoje não, né? Carta hoje é até difícil de enviar, mas tinha o selo lá e tal, tudo mais.
O selo era o preço que se pagava e a autorização que se dava para enviar para tal pessoa e que tal pessoa estava pagando e autorizando para enviar aquela carta. A ideia mais ou menos é essa, tá bom? Só para a gente entender. Quando a gente lê lá, ó, manuscrito pergaminho selado ainda aqui, né? Lá em Apocalipse capítulo 5, por exemplo, a visão que João teve na ilha de Patmos é essa visão aqui, ó, né? Que alguém entregou para outra pessoa um rolo, um livro selado com 7 selos, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é selo, ó. 1 selo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. À medida que o selo ia sendo aberto, lembra do texto lá, capítulo 5 de Apocalipse em diante, né? Aberto um selo, inclusive esse que João viu tinha uma peculiaridade, que ele é escrito por dentro e por fora, né? A maioria era escrito só por dentro, por fora não ficava escrito. Só que esse que João vê está escrito por dentro e por fora. Isso quer dizer que tem muito conteúdo de revelação dos últimos tempos naquele rolo lá do capítulo de número 5. Ou seja, quem estava recebendo aquele rolo estava recebendo a revelação dos acontecimentos dos últimos tempos. Então tinha muita coisa, né? E a grande maioria dessas coisas foram registradas no livro de Apocalipse, que o próprio Deus comunicou a João, tá? Quiser compartilhar aí, Emerson, alguma coisa? Se estiver procurando, mas é o capítulo 5. Isso, capítulo 5. E na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora. Isso. Bem selado com 7 selos. Exato. Aí, qual foi a questão? Porque ninguém podia abrir isso aqui, a não ser a pessoa que tivesse autoridade para isso. É por isso que foi perguntado, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Não foi essa, né, a pergunta que fez com que João chorasse, porque falaram, ninguém no céu, na terra nem debaixo da terra. Varão, tu quer falar alguma coisa? Não. Não, tá com a mão assim, eu entendi que tá. Vamos lá. Capítulo 13, ninguém 13, isso. Versículo 13, ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia ler o livro, nem olhar para ele. Nem olhar para ele, olha só. E aí ele começa a chorar muito, né? Aí até que fala, não, eles aqui... Isso. Porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, Desatar. nem de olhar para ele. Exato. E aí o interessante aqui é que a gente às vezes pensa que a visão foi de uma forma, e foi essa aqui, ó. Porque é isso aqui que era o pergaminho do Antigo e do Novo Testamento, aliás, né? Ainda no Novo Testamento se tinha também essa forma aqui. Depois, né, que foi se aperfeiçoando, aí inclusive no ano de 1400 e pouco, no século XV, que foi criada a chamada imprensa de Gutenberg, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. E aí sim, aí foi se fazendo livros como esse aqui, ó, dessa forma. Mas isso só no século XV, na nossa era, 1500, né, 1400 e pouco. Tá certo? Só para a gente entender que a Bíblia não era esse volume compacto, essa coisa prática, né? E nessa reprodução que nós temos de lá para cá. Não, era algo muito artesanal, né? E algo muito cuidadoso mesmo, tá? Só para a gente ir conhecendo aqui. Então esses eram os selos, essa é a visão que o João tem lá. Agora interessante, mas a gente já vai, né, lá para trás para entender como foi essa evolução da escrita, porque assim, quando Deus cria o casal lá, o Adão, né? Eles, lógico, tinham a linguagem deles, mas não tinha um vocabulário já formado, não tinha essa questão de palavras, verbos e tudo mais, não. Existia a linguagem falada, mas não existia a linguagem escrita. Então houve um processo, né, dos homens estarem criando as suas línguas escritas. Códigos. O que são as línguas? São códigos. Padronizar, né? Para todo mundo falar mesmo. E na verdade não tinha uma língua universal. Tinha até certo ponto. Até a Torre de Babel. Tinha uma língua só, né? Então todo mundo falava a mesma língua, diz o texto lá, no capítulo 10, se não me falha de Gênesis, né? Falha memória de Gênesis, capítulo 10. Depois daquilo aí, né, que Deus confunde as línguas, aí dali surgem muitas outras línguas. Então cada um teve que estar aperfeiçoando e dando segmento a cada um seu idioma, né, a sua língua própria. E aí cada um foi desenvolvendo de uma maneira. A gente vai ver os egípcios fizeram de uma forma, né, os hebreus fizeram de outra forma.
A tradição hebreia, né, ou os judeus, eles eram muito fortes na questão da oralidade. Então era passado de pai para filho mesmo, as narrativas. Era muito forte essa tradição de você reunir as pessoas e contar as histórias, e isso sendo repassado, mas de uma maneira muito respeitosa, muito cuidadosa mesmo, porque eles entendiam que aquilo era uma história muito preciosa, que não poderia sofrer alterações. Era um povo que dava muito valor, aliás, até hoje ainda dá, né? Muito valor à oralidade. Então, até um certo período não tinha escrita, né? A gente vai ver, então, essa evolução. E aí foram se fazendo escrita de muitas formas, né? Aqui, esse óstraco, isso aqui é um pedaço, amados, de uma cerâmica. Agora, olha escrito aqui, ó. Nem me pergunte o que é isso aqui, que eu não sei direito o que é. Só para exemplificar os materiais, tá? Né? Mas olha só, era talhado na cerâmica. Tá? Aqui não tinha pele de carneiro, aqui não tinha a folhinha. A gente está falando isso aqui, ó, de milhares de anos lá para trás de Cristo, tá certo? Muito tempo lá para trás. Então não tinha essa questão da escrita, não tinha. As línguas iam sendo formadas, as pessoas iam se comunicando. Vocês percebam que muitas vezes parece mais figura do que letras propriamente dita, como nós temos, né? Apesar que a gente tem ainda o mandarim, que é a língua chinês, né? Mandarim é chinês, não é, irmão? Que é o japonês é o kanji. É que o japonês tem 3 línguas oficiais, né? Kanji, Katagana e Hatagana, se não me falha a memória. Mas o kanji, que é quase que desenhozinhos, né? Então a gente tem ainda, mas a maioria dos outros idiomas a gente já percebe, nada. Tem o árabe também, que é um negócio bem desenhado. A gente tem sim, tem. Eu estou buscando aqui mais a questão ocidental, né? Então espanhol, francês, português, inglês, aí os caracteres são bem parecidos, né? Os caracteres são as letrinhas mesmo. Mas quando você pega essas línguas mais antigas, elas são o próprio hebraico, né? O mandarim, que é antigo também, o kanji, que é antigo também. Essas línguas mais modernas, que elas são bem semelhantes nos caracteres. O grego, né? Que é também bem parecido com os nossos. Mas aqui, ó, e o material é isso aqui. Isso aqui era uma lasca de um vaso ou de uma cerâmica. Você pegava um pedaço mesmo. Então pegava-se isso para escrever alguma coisa e comunicar com alguém. Algum documento que você escrever. Olha o trabalho que tinha, irmãos, de você talhar. Isso aqui, ó, marretinha, né? Um ponteiro lá, eu sei lá exatamente qual era a ferramenta específica, mas era dessa forma, não é a canetinha que você vai escrever lá. Mais ou menos uma talhadeira, era talhado, né? Então talhadeira, por isso você vai talhando, né? Você vai escrevendo ali dessa forma bem rústica, bem artesanal, só para a gente entender essa evolução da escrita, tá? Então isso aqui é chamado de óstraco, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. Mas percebam como há uma diferença. Aqui é outro pedaço também, ó. Aqui já são caracteres gregos, tá? Então aqui a gente já vê uma semelhança com os nossos caracteres, né? As nossas letras. Então aqui você já vê, ó, que parece um I, parece um P, parece um S, só parece, não quer dizer que é, tá? Aqui parece um triângulo, que é o D de delta. Lembra da escola? Delta, né? Delta, se não me falha a memória, não, aqui é o Rho. É que eu ia falar do Pi, que o Pi a gente usa na matemática como 3,14, né? Eita, coisa boa, hein? Chega a sentir um arrepio agora, né? Lembrou da matéria boa que vocês gostavam, né? É isso, Deus me livre. Acho que matemática, esse negócio nem de Deus não é. Então, parece que não serve para nada, né, irmão? Mas aqui a gente já percebe, ó, tem um alfa maiúsculo, né? Que é um A. Aqui a gente já se aproxima mais, mas o material é que eu quero destacar que era usado. Tá vendo como um negócio bem diferente, né? Ó, outro óstraco, tá? Um pedaço de telha aqui, mas percebam que aqui, ó, já tem uma diferença muito grande, ó, um desenhozinho, né? Outro desenho. A gente percebe que aqui já fica um negócio mais distante do nosso, né? E aqui é o famoso, também na escola a gente aprende isso aí, né? Na cultura, na história do Egito, os hieróglifos. Olha só, aí os caras desenhavam mesmo, ó, eles eram artistas e desenhavam mesmo. Aqui para nós é uma arte, uma figura, não, aqui era uma mensagem que queria se passar.
né? Então os historiadores eles vão decifrando de fato o porquê que colocaram essas mulheres, esse homem dessa forma, esses animais, o que isso aqui eles queriam passar como registro histórico, tá? E a gente vê aqui, ó, é tudo desenho, amados, tá vendo? Um pássarozinho, parece aqui uma chave, né? Um olho, ó. Deixa eu ver se eu descubro mais alguma coisa aqui. Acho que é outro pássaro aqui, ó. Outro pássaro. Esse povo gostava de pássaro, hein? Um homenzinho aqui, ó. Então a gente percebe que aqui são desenhos. E é interessante, tá vendo que aqui era escrito assim, ó, de uma forma vertical, ó. Não é como a gente escreve, né? Da esquerda para a direita e no horizontal. Até o hebraico, acho que alguma aula eu passei para vocês aí, né? Para vocês verem. O hebraico, inclusive, ele é escrito da direita para a esquerda, né? E nós escrevemos da esquerda para a direita no horizontal. Aqui eles escreviam de cima para baixo, então na vertical. E ó, tudo desenho, mas isso aqui é língua, isso aqui é idioma, que é chamado hieróglifos. Só para a gente ver as mudanças, as diferenças das escritas, né? Aqui a gente chama de escrita cuneiforme. Por quê? Porque eram cunhadas. Eu não sei, alguém lembrou de cunhado aí, não? Por que a gente chama cunhado de cunhado? Porque ele não pertence à família. Ele foi introduzido na família. Ele foi cunhado na família. Vocês sabiam disso ou não? Então, porque ele foi cunhado, isso é a palavra, né? Foi cunhado, foi introduzido ali, foi forçado ali. Exato, foi cunhado, né? Então, olha, não sei se vocês conseguem perceber, mas são relevos aqui, né? E aqui piorou ainda. Tem parece que tem 3 traços aqui, tem 4 traços aqui. Até parece aqueles testes de empresa, né, Webs? Já viu uns testes de empresa assim, né? E tem lá uma seta para cá, uma para cima, para cá e tal. Isso. Autoescola também, é verdade. Que é o psicotécnico, né? Para ver se o cara não é doido. Então, ó, isso aqui é escrita cuneiforme, tá? Então eram cunhadas mesmo, né? Era mais ou menos, faziam isso aqui, ó, cunhavam assim e escrevendo. Era a forma deles se comunicar, é a linguagem. Só pra gente entender, ó. Tablet de argila ou cera. Os caras falam, eu tenho um tablet hoje. Tablet já tinha naquela época, faz tempo. É que era um pouquinho diferente do nosso tablet, né? É muito diferente, né? Ou tablets, né? Isso, tablets ou tablets, é que a gente chama de tablet, né? Mas é tablets mesmo, de argila ou cera, o material que era usado, ó. Olha o tamanho, tá vendo a palma de uma mão aqui, ó? Só pra gente ter a noção do tamanho que era, não é? A gente não tá falando de coisas grandes, né? São coisas bem pequenas mesmo, porque o trabalho para manusear, o trabalho para carregar, isso era muito grande, se fosse grande, né? Materiais pesados. Então, as escritas elas eram assim, ó. A gente percebe também aqui, ó, tudo cunhado, né? Era escrita cuneiforme, mas aqui em pedaços, né? De argila ou de cera. Então eles faziam quando estava mole, endurecia e aquilo ficava quase que eternizado, no sentido que não se apagava, né? Então, esses materiais eles eram preservados por séculos e séculos. Inclusive, a arqueologia vai descobrindo esses materiais até hoje muito preservado. Quando você vê, você consegue mesmo, né, os especialistas nas línguas e tal, eles conseguem de fato decifrar, eles conseguem ler, né, a mensagem quase que na íntegra, porque eles são muito preservados, são materiais já muito mais resistentes, cera, né, pedra, cerâmica, enfim. Mas vamos lá, ó, outra escrita cuneiforme. Irmãos, tudo isso aqui está em museus aí, né? Não são coisas assim inventadas, está tudo preservado nos museus aí espalhados pelo mundo, tá? Só que aqui já é cilíndrico, né? Ó, cilindro cuneiforme. Aqui deve ter escrito tanta coisa, porque ele é inteiriço, é tudo, né? É todo o cilindro escrito. Então aqui devia ter um bocado de coisa registrada, tá? Tá aqui, ó, até no pedestalzinho. Está no museu. Se vocês até se interessarem mais pelo assunto, pela questão, é só procurar, irmãos, dar uma gulgada lá, né? Escritos cuneiforme, registros antigos, nos museus, vocês vão ter um monte de coisa lá, bem interessantes mesmo para estar vendo, tá? Outra aqui, ó, outra escrita cuneiforme, né? Mas aqui é quase que um pilar, ó, irmãos, isso aqui tudo escrito. Isso aqui, se não me falha a memória, é hexagonal que fala, né? Ou seja, tem vários lados aqui, ó. Então, cada um dessa aqui
não sei nem se eu posso comparar assim, mas seria quase que uma página, mas páginazinha grande, viu? Eu não sei exatamente o tamanho aqui, né? A altura e largura disso, mas aqui a gente percebe que é um pilar, tá escrito, ó, vários lados, né? Também cunhado, tá? Não tem nada de escrita como a gente tem hoje, tudo isso é cravado mesmo, tá bom? Aqui, no caso, na pedra, né? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão a respeito dessa matéria, só para a gente ver se consegue estar sanando mais alguma questão, uma dúvida? Algum comentário? Não? Como Moisés escreveu lá, Isso, importante, varão. Diga aí, eu queria falar e acabei esquecendo aqui. foi feito mais ou menos dessa forma aí. Então, na verdade, quem escreve primeiro é Deus, né? Nas pedras mesmo, é o próprio Deus que ele lavra lá as 10 palavras que a gente chama de 10 mandamentos na pedra, o próprio dedo dele, né, escreve lá, 2 tábuas de pedra, a Bíblia vai dizer, 2 tábuas de pedra. Quando fala tábua não é porque a gente tábua de madeira, não, é porque eram 2 pedaços, né, mas em pedra, então é lavrado. Aí o que acontece? Moisés irado desce no monte, quebra, Deus vai e faz de novo lá o negócio, né? Mas esse material, é pedra mesmo, é escrita lá, aí já é na língua hebraica. Olha que coisa interessante, Deus escreveu na língua daquele povo, não é que Deus fala hebraico, mas Deus estava se comunicando, então comunicou com a língua daquele povo, né? Sim, mas era em pedras mesmo, pedra. Diga aí, Emerson, tu ia perguntar também? Que o primeiro exemplar da Bíblia, da forma que nós temos aqui hoje, você disse que foi escrito no nosso período aqui do volume 1400 e alguma coisa, isso. Aí ele já veio escrito daquela forma que tu falou, direto, sem capítulo, sem versículo, nada. Era dessa forma. Esse primeiro. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.